Agora sim tá gravando. Obrigado aí, valeu. Parece vermelhinho aqui para mim. Então, seguindo aqui nos aços, aqui. São considerados aços liga todo aço que possua quantidades mínimas de alumínio, bório, cromo até 3,99%. Então, eles têm também o cobalto, o nóbio, molibdênio, Ni é Níquel. níquel, exatamente. Titânio, tungstênio, o vanádio e o zircônio, tá, gente? Então, eles têm esses elementos que a gente acrescenta lá na formação do aço quando a gente precisa de para certas utilidades, tá? Ou qualquer outro elemento de liga adicionado com o intuito de melhorar as propriedades mecânicas e a tenacidade após a realização de tratamentos térmicos. Então, quer dizer, se eu precisar fazer algo com mais dureza, né? Um tratamento térmico, ele vai me dar essa capacidade aí do aço ficar mais duro, né? Eu posso adicionar alguns elementos ali que ajude a ele ter mais tenacidade, né? Aços ligas, então, a classificação também continua naquelas normas, né? Do SAI e do AISI, que considera que o aço liga aqueles que ultrapassam os limites de 1,65 de manganês e 0,60 de silício ou 0,60 de cobre, tá? Os aços costumam ser designados de acordo com os seus elementos predominantes, como, por exemplo, aço níquel, aço cromo e aço cromo vanádio. Então, quando tu quiser comprar um aço desse tipo, aí tu vai dizer por esse nome, aço níquel, aço cromo, aço vanádio e assim por diante, tá? Os ácidos hídricos seguem a mesma classificação do aço carbono. Então, ele segue com aquele esquema lá, como se fosse 1020, 1010, 1045, 1050, só que, claro, com a nomenclatura para eles, mas é o mesmo esquema, tá? Então, começa como aço baixa liga, aço média liga e aço alta liga, né? Então, aqui tem os percentuais de cada um deles. E nem a gente tinha estudado lá no aço carbono, quando tem o 1020, 1045 e acima desses aí, daí ficam aços também de baixa, média e alta liga, né? Aqui tem as quantidades utilizadas. A forma de apresentação deles, então, em placas, né? Barras também laminadas a quente e a frio, tá? Arames também, tubos para oleodutos. Assim, ó, nesse caso aqui de oleodutos aqui, eles têm muitas propriedades aqui que eles não deixam oxidar, né? O oleoduto, ele é praticamente na região litorânea a gente vê muito, né? Embarcações também, né? Embarcações de navios e coisa assim. Uma ideia, o navio ele é feito de aço e ele não oxida lá dentro do mar, né? Dentro do sal lá e não oxida. Oxida muito pouco, né? Então ele tem elementos dentro da chapa, né? Do material lá que não deixa oxidar. Então, produtos tubulares especiais. Um outro passo liga as aplicações devido ao grande número de elementos de liga e, consequentemente, diferentes tipos de aços com propriedades distintas, né? As aplicações são vastas, só que, claro, em pequenas quantidades, dependendo da utilização, né? Podem ser encontrados em praticamente todos os segmentos industriais, desde a construção civil até a construção naval, onde vai mais aqui, na verdade, é na construção naval, né? Passando pela indústria petrolífera, automobilística e aeronáutica.
Então, aqui tem uma tabelinha, né? Tem algumas tabelas aqui de classificação. O aço manganês, daí quanto? É tipo aquele do 1020, lembra que eu falo sempre, é o mais comum, né? Só que daí a tabela muda um pouquinho a nomenclatura, mas porém ele me diz qual é o percentual de níquel, ou de manganês, ou de cromo que tem nele, né? Então, são essas capacidades, são esses elementos aqui que vai diferenciar um aço para o outro, tá? Vamos por uma nomenclatura inicial como essa, tem aqui, vai me dizer quanto que tem de cromo e molibdênio, tá? Então, até esse percentual, dependendo da utilização, ele tem essas classificações aí, tá? Tem uma tabela também parecida, tá? Só vai dizer aqui, na verdade, o aço na tabela AISI, né? Então muda um pouquinho, às vezes, de uma norma para outra. Aqui, por exemplo, tem o cromo vanádio, o tungstênio. Então é a mesma, praticamente da mesma forma, só muda algumas coisinhas de nomenclatura aqui, que é quando a gente for fazer uma pesquisa, eu preciso de um aço vanádio. Aí vai lá na tabela, procura uma tabela na internet, hoje em dia tem tudo na internet, né? E aí tu vai pesquisar e vai vir aqui, ó, para que ele serve, né? Onde que eles podem aparecer, né, gente? Esses aços aí, ó. Vamos supor, o virabrequim de um motor, tá? Para quem não sabe, isso aqui é um componente do motor, onde ele faz a rotação do eixo, no caso do motor, né? Para poder ele andar. Quando ele está dentro da câmera, lá dentro da câmera que a gente fala é a parte da caixa toda do motor, né? Ele fica ali dando explosões, né, com o combustível. A eletricidade faz com que a ignição e o combustível vai dando pequenas explosões e vai fazendo com que isso aqui movimente. Então ele vai movimentar e vai girar o motor. Então ele tem que receber um impacto dessa explosão do gás que é criado aqui dentro dessa câmera, né? E também ele vai sofrer aquecimento, né? Ele vai sofrer alguns aquecimentos. Então, esse aquecimento também não pode fazer com que isso daqui deforme. Então, esse aço tem que ser um aço especial, não é qualquer aço, né? Aqui, por exemplo, nas chaves, né? Chaves de boca, chave fenda, alien, o que a gente vê aqui, alguns cachimbos, também são feitos com aço especiais também, né? Com esses aços liga. Aqui nesse caso aqui ele tem um aço vanádio, ó. Ele ajuda muito na resistência, né, do material na cidade, né? Alguns parafusos também às vezes tem que encontrar com aço mais resistente. Deixa eu ver se tem alguém. Fala com a gente aqui. Tá. E aqui também vai falar da influência desses elementos, né, de liga nos aços. Os elementos, no caso, vai dar mais dureza. Quanto maior a presença do carbono, você já sabe que tem maior será a resistência e a atração, sequência a dureza. Mas também esses outros elementos aqui, eles também vão fazer com que tenha mais dureza e mais resistência, né? Então ele vai proporcionar muito mais dureza, né? Entretanto, outros aspectos normalmente indesejáveis serão reforçados como menor ductilidade, maior fragilidade. Então, às vezes, a dureza não quer dizer que ele tenha ele possa sofrer algum golpe de repente, os choques, né, o impacto ali, né? Se eu bater bem forte de repente numa peça dessa aí, ela pode quebrar, como o vidro, por exemplo. Como o vidro, por exemplo, ele é duro, ao mesmo tempo ele quebra muito fácil, né? Então pode acontecer isso aí também dele acabar fragilizando dependendo da quantidade de elementos e qual tipo de elemento a utilizar e também se é necessário ter
essa quebra, né? Daqui a pouco é uma peça lá que ela pode vir a quebrar por causa da maneira mal utilizada, de repente, dela. É preferível que ela quebre do que ela fique incrustada numa outra peça, né? Deixa eu ver se alguém está querendo entrar aqui, parece. Tem mais gente. Acho que são esses. A influência também dos elementos de liga, como o alumínio. Aqui, no caso, aqui fala da influência de cada elemento, né? Então, vamos supor que num aço a gente adicione alumínio, né? Então, ele é usado em pequena proporção como desoxidante, né? Para não criar corrosão, né? E agentes de controle do crescimento dos grãos. Então, ele não vai deixar que os grãos lá da matéria-prima lá, né? Fiquem muito grandes, porque ela pode ficar quebradiça. Né? Então, quanto mais fino, mais compactado é, mais forte é. O cobalto, né? Aumenta a dureza do aço sobre alta temperatura. Ó. Então, é utilizado o cobalto para altas temperaturas. O cobre também melhora a resistência à corrosão, também a corrosão, né? Para agentes atmosféricos, no caso, vamos supor lá na maresia do mar, né? Um aço com cobre, ele vai durar mais do que um aço comum 1020, vamos supor. Tá? Se colocar ele no tempo lá, num mês, vocês já vão ver a diferença. Um dia para o outro, vocês já vão ver a diferença. Né? São usados teores de 0,2 a 0,5%. Depois tem a influência dos elementos de liga, dos aços, é o chumbo também, né? O chumbo não se liga ao aço, na verdade, o chumbo, tá? Mas quando ele é adicionado, se distribui na estrutura em forma de partículas microscópicas, o que resulta em maior facilidade de usinagem. Então, ele é um metal macio, tá? Ele facilita, na verdade, na hora de usinar essas partículas dele aqui, né? Entretanto, devido ao baixo ponto de fusão, cerca de 327 graus centígrados, aço com chumbo não deve ser usado em temperaturas acima de 250 graus. Olha só, se eu vou fazer, vamos supor, uma usinagem num material macio como esse aí, claro que vai ter um aquecimento lá no corte, né? Então, no corte, se eu passar dessa temperatura, né, só a rotação dele, daqui a pouco ele vai ficar molenguinho lá, e aí eu não consigo usinar ele também. Então, tem que usar uma usinagem numa velocidade mais baixa, né? Não posso usar ele numa velocidade muito alta. Já vendo isso aí, eu não posso fazer tratamento térmico também com esse material, né? Ele é muito macio, ele não vai pegar têmpera ou algo assim, né? O cromo também melhora na resistência à corrosão. O cromo é muito utilizado no aço inox, tá, gente? Ele melhora na corrosão. Aços em cerca de 12% de cromo resiste à ação da água e de vários ácidos. Então, esse aqui é um elemento que é utilizado muito no aço inox, tá? Aumenta a resistência à tração. Se vocês pegarem um aço inox e um outro aço ali, vocês podem ver que o aço inox é bem mais pesado e mais duro, ele tem uma densidade maior. Em média de 80 megapascal para cada 1% de cromo. Melhora a facilidade de têmpera. Vocês podem ver que se faz muita faca de aço inox, né? Produtos de lâminas, assim, é feito de aço inox, né? E aumenta a resistência à temperatura e ao desgaste. Então, também panelas também se faz de aço inox, né? Então, vai esse elemento aí, o cromo. Ele é muito feito do cromo. O cromo ele é clarinho, né? Por isso que quando faz algum trabalho em rodas de carro, vamos supor, vamos cromar, coisa assim, né? Peças de carro,
Ele fica aquela aparência prateada, né? Então, ele é um metal claro, né? Depois a gente tem o enxofre, que aqui ele já é na maioria dos processos, ou quando tu começa a fabricar um metal, né? Ele já vai começar a aparecer o tal do enxofre, né? Então é um elemento indesejável oriundo do próprio processo, ó, tá? E combinado com ferro na forma de sulfeto, deixa o aço quebradiço, viu? Então ele não é muito bom, mas às vezes, dependendo da propriedade, aquilo que ele vai ser utilizado também se utiliza. Entretanto, se combinado com manganês no formato respectivo de sulfeto, fornece a usinagem com a formação de cavacos que se quebram. Então, se tu vai fazer uma usinagem, alguma coisa assim nesse tipo de material, ele vai sair uns cavaquinhos bem pequenos e quebradiço, tá? Sendo que tem materiais aí que tu faz um bombril ali com uma palha de aço, né? Com metal. Depois, a gente tem o vanádio, né? Refina a estrutura do aço. Então, ele deixa mais compactado, tá? Não deixa tão grande o grão, né? Então, a estrutura do aço fica mais fininha e fica mais compactado. Impedindo o crescimento dos grãos, ó. A forma de carbonetos duros e estáveis é usado em aços para ferramentas para aumentar a capacidade de corte e dureza em alta temperatura. Então, ele pode ser feito uma ferramenta que a gente pode utilizar em alta temperatura e que ele fica um aço bem resistente, tá? A gente tem o fósforo, tá? Também, como o enxofre, né? Ele é considerado um elemento prejudicial, resultante do processo também de produção, ó. Bem parecido com o enxofre. E torna o aço frágil, efeito que se acentua com o aumento do teor de carbono. Então, quanto mais carbono, mais vai aumentando o fósforo e vai dando algumas pontos de fadigas no aço, tá? Assim, os teores máximos permitidos devem ser controlados com rigor em aços para aplicações estruturais ou críticas, tá? Precisa de bastante responsabilidade, assim. Precisa fazer bastante esforço mecânico, então tem que ser bem controlado o fósforo ali, tá? Depois a gente tem o manganês, em média, cada 1% de manganês, a resistência à tração aumenta 100 megapascal, tá? Para aços temperáveis, aumenta a dureza após o processo da têmpera. Tá? Depois de fazer a têmpera, então, o manganês é essencial para alguns processos aí que a gente tem que fazer o endurecimento das peças, tá? E o tungstênio, né? Esse aqui é um dos principais aí. Aumenta a resistência à tração em altas temperaturas. Lembra daquelas resistências lá das lâmpadas? Eles ficavam em alta temperatura para poder fazer a luminosidade, né? Essa aí é a parte da mais aquecia ali para poder fazer a luz. Hoje em dia não é mais aquela resistência, né? Com outros elementos ali com menos resistência, mas naquela época se utilizava muito tungstênio. Então ele ali tinha muito calor, né? Então ele é usado justamente para isso, para ambientes quentes, né? Precisam de dureza também. Deixa eu ver aqui. A gente tem o molibdênio, melhora a resistência a altas temperaturas, a resistência ao desgaste e a dureza após a têmpera também, ó. Como se fosse lá o manganês, né? E o silício. Esse aqui ele é bastante utilizado em equipamentos eletrônicos, tá, gente? É um agente desoxidante na produção do aço, né? Aumenta a resistência à corrosão e a resistência à ação mas prejudica a soldagem. Então, quer dizer que o silício na soldagem, vamos supor, se ele tiver um material lá de aço composto com ele, ele vai criar uma reação química que vai me prejudicar a soldagem, tá? No caso do aço, tá, gente? Quando a gente pega metais não ferrosos, e ele pode estar ali também inserido, tá? Pode ser que ele não tenha interferência, tá?
Vamos supor que fosse um alumínio, eu preciso fazer, a minha máquina tem que tirar os elétrons lá daquela peça, não mandar elétrons para aquela peça para mim soldar, tá? Então ele tem que só quebrar uma camada de óxido que ele cria, né? Para mim poder fazer a soldagem. O alumínio, na verdade, é que cria essa camada de óxido, né? A proteção, alumínio e silício, né? A proteção. Então a gente tem que tirar essa camada para poder fazer a soldagem. Mas no aço a gente não consegue fazer isso, porque no aço a gente usa um gás diferente para fazer a soldagem, tá? Diferente daquele gás que a gente utiliza lá no alumínio ou no silício. Tá? O silício aumenta significativamente a resistividade elétrica do aço. Não quer dizer que ele fica mais resistente à passagem da corrente, tá? Corrente elétrica. Por isso, aços como o silício são amplamente usados em núcleos magnéticos, motores, transformadores, etc., devido às menores perdas com as correntes parasitas. O que quer dizer isso aí, pessoal? Se eu tiver, vamos supor, um circuito muito próximo um do outro, vamos falar em escala maior, né? Se eu tiver um circuito elétrico muito próximo um do outro, o silício ele vai conseguir proteger mais cada circuito, porque ele não cria tanto magnetismo, né? Se a gente deixar um outro material muito próximo, ele cria um magnetismo e aí tem interferências que são essas correntes parasitas aqui, ó. Tá? Então, o silício ele é muito utilizado mesmo na eletrônica. Tá? Depois a gente tem o níquel, e medida média para cada 1% de níquel, a resistência à tração aumenta para 40 megapascal. Mas o limite de elasticidade é mais favorecido. Então, quer dizer que ele consegue dar uma elasticidade nele, né? Sem ele romper até um certo ponto, né? Mas tem outras propriedades, outros elementos que já não deixa ter essa elasticidade, então acaba se rompendo, né? Acaba se rompendo antes desse aqui. Melhora significativamente a capacidade de temperatura, possibilitando a redução de velocidades de resfriamento. O níquel altera a alotropia do ferro, valores acima de 8%. Retém a austenita em temperaturas usuais, formando um aço austenítico, aço magnético e resistente à corrosão em conjuntos com o cromo. Então, essas seriam as propriedades dentro dos aços liga, né, gente? Claro que existem outros elementos aí também que são adicionados, mas o que vocês vão ver, de repente, quando verem, né, vai ser esse aqui. Daqui a pouco alguém aí vai fazer uma faculdade de mecânica, uma faculdade de materiais, alguma coisa assim. E aí, isso aqui vocês vão ver que vai ter uma gama muito maior ainda para ser adicionado nos aços, né? Metalurgia se estuda muito isso aqui, tá? Se alguém for fazer faculdade de engenharia em metalurgia, vocês vão conhecer muitas propriedades que são colocadas nos aços, né? E aqui a gente é uma referência, na verdade, no país, né? Sobre esse conhecimento, porque aqui a gente tem a segunda maior polo metal mecânico, né? Então é reconhecido aqui. É a própria IFSU aqui, né? Ela dá esse curso de engenharia ou tecnólogo, se não me engano, de metalurgia, tá? Beleza, gente. Essa daqui eu acho que com o que eu tinha falado ontem, esse aqui só mais para um conhecimento, assim, para vocês terem dos aços liga, né? As questões, aquelas que tinham ontem ali, era relacionada mais àquela outra primeira parte ali que a gente conversou ontem. Então, acho que agora é bem tranquilo de vocês responder aquilo ali, respondam tranquilo, tá? E aí a gente começa com a outra partezinha dos não metálicos, tá?
eu voltar aqui. Deixa eu ver se ele entra aqui. Eu hoje já abri, não botei muita coisa, mas só que tem um polígrafo ali que é bastante extenso, tá? Nesse polígrafo ali, na verdade, está todas as respostas ali das questões. Não são muitas questões, deve ser umas, sei lá, umas 7 questões por aí. Mas ele é o que vai estar as respostas ali dessa parte agora de não metais, tá? Não ferrosos, tá? Então, essa aqui, de repente, vocês já podem fazer também, claro, façam a leitura. Eu coloquei um vídeo ali que ele explica bastante também desses metais não ferrosos, tá? Alguém já deve ter dado uma olhadinha ali, viu que essa parte aqui é a mais comprida, na verdade, assim. Olha só, são 37 páginas, né? Mas aqui a gente já começa a falar sobre os não metais. Onde sai, né? E algumas particularidades aqui dos elementos deles, né? Então, alumínio. Opa, tá correto. Alguma coisa das respostas, então, estão todas aqui, na verdade, nesse polígrafo, tá? Eu consegui achar um material mais parecido. Aplicação de zinco, né? Que ele é um material não ferroso, zinco, porém ele é aplicado como se fosse uma tinta, né? Digamos, uma proteção. Então ele acaba, ele é uma parte não metálica que adere num aço, na verdade, ferroso, né? Para dar essa proteção mesmo. Então, às vezes o aço está o metal está em condições como líquido, né? Não só em sólido. Então, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho, mas aqui tem aço por baixo, como é que não é, né? Então, tem o zinco, que não é metálico, não é ferroso, mas ele é um metal também. A gente, deixa eu ver quanto tempo falta aqui. Vou tirar mais um print aqui para não deixar o pessoal assustado. Eu quero que vocês primeiro deem uma lidinha aqui nesse material, assistam o vídeo. Eu acho que com esse material aí já dá para responder ali as questões, tá? Tirando um print.